Inciso 3º. Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão ao revisor. Inciso 7º. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação, ou do instrumento, no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo reformada a decisão no prazo de 5 dias. Inciso 8º. Mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente de novo pedido de recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público no prazo de 5 dias contados da intimação. Artigo 199. Contra as decisões proferidas com base no artigo 149, caberá recurso de apelação. Artigo 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Artigo 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Artigo 199-C. Os recursos nos procedimentos de adoção e destituição de poder familiar, em face de relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportunidade de distribuição e serão colocados em mesa para julgamento, sem revisão e com parecer urgente do Ministério Público. Artigo 199-D. O relator deverá colocar o processo em mesa para julgamento no prazo máximo de 60 dias contados da sua conclusão. Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá, na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. Artigo 199-E. O Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para a apuração de responsabilidades se constatar o descumprimento das providências e do prazo previstos nos artigos anteriores. Capítulo 5. Do Ministério Público. Artigo 200. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Artigo 201. Compete ao Ministério Público: inciso 1º, conceder a remissão como forma de exclusão do processo. Inciso 2º, promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes. Inciso 3º, promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude. Inciso 4º, promover, de ofício ou por solicitação dos interessados, a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98. Inciso 5º, promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2º, da Constituição Federal. Inciso 6º. Instaurar procedimentos administrativos e, para instruí-los, alínea A. Expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento justificado, requisitar condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Alínea B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções
e diligências investigatórias. A linha C. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas. Inciso 7º. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para a apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude. Inciso 8º. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Inciso 9º. Impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis afetos à criança ou adolescente. Inciso 10. Representar ao juízo, visando a aplicação de penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Inciso 11. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Inciso 12. Requisitar força policial, bem como a colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações cíveis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei. Parágrafo 2º. As atribuições constantes deste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Parágrafo 3º. O representante do Ministério Público, no exercício de suas atribuições, terá livre acesso a todo local onde se encontre criança ou adolescente. Parágrafo 4º. O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar nas hipóteses legais de sigilo. Parágrafo 5º. Para o exercício da atribuição de que trata o inciso 8º deste artigo, poderá o representante do Ministério Público, a linha A, reduzir a termo as declarações do reclamante, instaurando o competente procedimento sob sua presidência. A linha B, entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada em dia, local e horário previamente notificados ou acertados. A linha C, efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para sua perfeita adequação. Artigo 202. Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências usando os recursos cabíveis. Artigo 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Artigo 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito, que será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Artigo 205. As manifestações processuais de representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Capítulo 6. Do advogado. Artigo 206. A criança ou adolescente, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta lei através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Artigo 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido,
será processado sem defensor. Parágrafo 1º. Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. Parágrafo 2º. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente ou para só o feito do ato. Parágrafo 3º. Será dispensada a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado ou sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. Capítulo 7. Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Artigo 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Inciso 1º, do ensino obrigatório. Inciso 2º, de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Inciso 3º, de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 4º, de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Inciso 5º, de programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental. Inciso 6º, de serviço de assistência social, visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem. Inciso 7º, de acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 8º, de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Inciso 9º, de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. Inciso 10, de programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas e a aplicação de medidas de proteção. Inciso 11, de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 1º. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência,